Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então aqui ó, mais uma listinha, nossa quarta lista, agora trabalhando os temas de soluções, solubilidade, classificação das soluções e das concentrações, diluição e também mistura de soluções. Então ó, pega aí o seu material, pega o caderno e vai anotando aqui o que a gente vai resolvendo. Presta atenção em tudo que você está fazendo, porque, como eu disse, as questões da prova são tiradas desta lista. Então, se você fizer com atenção a lista, você vai conseguir ter um bom desempenho na prova, ok? Então, ó, qualquer dúvida, é só deixar a mensagem aqui no YouTube, aqui no vídeo, ou mandar mensagem lá no Instagram ou por e-mail. Então, pega seu material, pega aí tudinho, pega a lista, vamos começar. Então, ó, como eu falei com vocês, algumas definições têm que estar, né, a primeira questão da sua prova. Essa é uma, ó, com base nas aulas dadas, defina o que vem a ser solução. Trabalhamos lá no primeiro conteúdo, né, que a gente começou aqui, quando a gente começou a falar de soluções. Foi uma das primeiras coisas que eu falei com vocês em sala. Solução é uma mistura homogênea formada entre um soluto e um solvente. Para quem não lembra, o que vem a ser uma mistura homogênea? É aquela que apresenta uma única fase. Por exemplo, você tem uma mistura de água e sal. Quando o sal se dissolve inteiro, você observa apenas uma fase. Você não consegue distinguir a água do sal. Quando você tem uma mistura de água e álcool, é a mesma coisa. Quando você tem água e óleo, você tem duas fases. Você consegue distinguir a água e o óleo, ok? Então, a solução é uma mistura homogênea. E aí, outra perguntinha é, o que vem a ser soluto? Então, soluto é quem vai ser dissolvido pelo solvente. Por exemplo, água e sal, o sal é dissolvido pela água, então o sal é o soluto, ok? Na maior parte das vezes, o soluto é quem está em menor quantidade. A gente sempre tem menos sólido do que o líquido, né? Mas não é uma regra, tá? Temos situações, igual eu falei com vocês em sala, do álcool 70, onde tem mais álcool do que água, mas a água é o solvente e o álcool é o soluto. Próximo, o que vem a ser solvente? Solvente é quem vai dissolver o soluto. Então, ó, deixar marcado aqui, ó. O soluto, ele é dissolvido. Já o solvente, ele dissolve. Ele faz o outro dissolver, certo? E aqui, ó, um exemplo, uma ilustração para a gente ficar claro. Como eu falei com vocês, eu tenho água e sal. O sal aqui, ó, a água vai dissolver o sal, certo? Então, se a água dissolve o sal, a água é o nosso solvente. Se o sal ele é dissolvido pela água, o sal é o nosso soluto. Simples assim, ok? Nossa próxima questão tem a ver com coeficiente de solubilidade. O que vem a ser esse coeficiente de solubilidade? Nós acabamos de falar que o sal ele é dissolvido pela água. Mas será que qualquer quantidade de sal que eu jogar, ele vai ser dissolvido? A resposta é não. Existe um limite que eu consigo dissolver em uma quantidade de solvente. Este limite é o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Então, a definição de coeficiente de solubilidade é a seguinte: é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de solvente. Como o nosso solvente é água, 100 gramas aqui do solvente é a mesma coisa que eu falar 100 ml, tá? Mas, então se na prova você falar que a quantidade máxima de soluto que eu posso jogar em 100 ml de solvente, também vou aceitar. Porém, não podemos esquecer a uma dada temperatura, porque quando a gente muda a temperatura, a gente muda a solubilidade. Então, o que é coeficiente de solubilidade? É quanto de soluto eu posso jogar em 100 ml de solvente a uma dada temperatura. Um exemplo aqui, ó. De novo, imagine que eu tenho um copo ali com água e sal a 20 graus, então sempre tem que dar a temperatura. A temperatura é o dado mais importante, ó. A 20 graus Celsius, a solubilidade do sal é de 36
gramas a cada 100 gramas de água. Então, se eu tiver 100 ml de água, eu consigo dissolver 36 gramas. Então, imagina o seguinte: se eu adicionar 20 gramas de sal em 100 gramas de água, todo o sal vai ser dissolvido. Por quê? Eu consigo dissolver 36, mas eu estou jogando 20. Então, eu joguei menos do que eu posso dissolver. Então, todo ele dissolve. Então, ó, todo o sal ele é dissolvido. Agora, imagina que eu vou jogar 40 gramas. Quando eu jogar 40 gramas, eu só consigo dissolver 36. Se eu jogar 40, o que vai acontecer? 36 gramas será dissolvido e 4 gramas vai ficar no fundo. Então, ó, eu vou dissolver 36 gramas e vai sobrar lá no fundo 4 gramas, que a gente chama de corpo de fundo, certo? É assim que a gente utiliza o coeficiente de solubilidade. Faz o print e vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, continuando aqui, ó. Agora a gente vai classificar as nossas soluções. Falei com vocês que a nossa classificação depende da quantidade de soluto dissolvida. Então, temos como parâmetro o nosso coeficiente de solubilidade. Então, primeira classificação, solução insaturada. Solução insaturada é aquela que eu jogo menos soluto do que pode dissolver, certo? Então, se eu posso dissolver 20 gramas, eu joguei apenas 15, está abaixo. Solução saturada. Saturada é o limite. É aquela que eu dissolvo o máximo que ele consegue. Então, se ele dissolve 20, eu joguei exatamente 20 gramas. Agora, saturada com corpo de fundo. É aquela que a gente joga mais do que consegue dissolver. Se o nosso limite for 20, eu joguei 25. O que vai acontecer? Vai dissolver 20 gramas e vai ficar 5 gramas lá no fundo, que nós chamamos de corpo de fundo, certo? E por fim, temos a solução supersaturada. Esta é aquela que a gente força o nosso sistema a dissolver mais do que ele conseguiria. Eu falei que a gente pode dissolver 20. Se eu jogar 25, vai ficar um pouquinho lá no fundo. Aí eu vou esquentar o meu sistema, forçar ele a mudar a solubilidade e, tentar ali dissolver o máximo. Por isso ela ganha esse nome de supersaturada, porque vai conseguir dissolver mais do que o que deveria dissolver. Porém, essas soluções é só em condições especiais, você forçando, mexendo em pressão, temperatura, e é uma solução instável. A gente não consegue fazer esse material ficar dissolvido por muito tempo, certo? Então essa é a resposta da nossa questão. Próxima questão. Outra questãozinha de conceito que, tem que estar lá na nossa prova. Com base no que estudamos no trimestre, nos conceitos de solução, explique o processo de diluição. O que vem a ser diluição? Diluição é um processo em que nós vamos adicionar solvente a uma solução pré-existente. Cuidado com esse termo. Solução pré-existente é aquela solução que já existe. Eu até dei o exemplo na sala. O café que você preparou ficou muito forte, concentrado. Então você vai jogar um pouco de água nesse café. Repara que o café é uma solução que já estava pronta. E aí você jogou água. Agora, você pegar o pó de café e jogar água não é diluição, é preparo de uma solução, certo? Então, para acontecer a diluição, a solução já existe. Você vai acrescentar água a algo que já existe, tá bom? Então, aqui, ó, diluição é isso, ó. Essa solução aqui rosa, essa solução rosa aqui já existia, estava muito forte, você vai e joga mais água para diminuir a concentração. Então lembra isso, toda vez que você faz uma diluição, a concentração diminui. Então, ó, lembra, a quantidade de soluto na solução permanece a mesma, constante. Você tem um suco, está muito forte, concentrado, você adiciona um pouco mais de água e aí esse suco fica mais fraco, ou seja, diluído. Certo? Próxima questão. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar na parte que a gente vai usar todos esses conceitos que a gente estava trabalhando e colocar agora em forma de contas, tá?
Então, você preparou uma solução, você dissolveu completamente 80 gramas, então ó, foi jogado 80 gramas de base em um volume de 500 ml. Então, agora a gente vai responder algumas perguntinhas. Primeira pergunta, qual é a concentração em porcentagem massa por volume? Falei com vocês, falou em porcentagem, a gente sempre tem que lembrar do valor 100. Então, ó, muito simples essa daqui. O que aconteceu? Você jogou 80 gramas em 500 ml. Então, nós temos 80 gramas da base, né, que é o NaOH, em 500 ml. Como eu quero a porcentagem, eu quero saber quanto que eu tenho, X, se eu tiver 100 ml. Você vai multiplicar aqui cruzado. Para facilitar aqui, ó, tá vendo? Ó, 0 com 0, você pode cortar. Então, você vai ter que x é igual a 80 dividido por 5. Faz essa continha, você vai achar que x é igual a 16%. Bem simples. Ou seja, a cada 100 gramas de solução, você tem 16 gramas de base. Nossa segunda pergunta, ó, qual é a concentração comum? Tem que lembrar desses nomes. Concentração comum. A concentração comum fala para a gente qual é a massa, né, a unidade dela em grama por litro, ou seja, qual é a massa se eu tiver 1 litro de solução. Aí até falei com vocês, ó, a gente pode fazer por fórmula. É a massa dividido pelo volume. Mas temos que lembrar que o volume é em litros. Então, ó, você tem 500 ml. Para passar para litro, é só dividir por 1000. Então, 500 dividido por 1000 vai dar 0,5 litros. Se quiser usar a fórmula, tem que fazer essa transformação. Então, ó, eu tenho 80 gramas dividido por 0,5. Dividir por 0,5, dividir por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2. Ou seja, né? Vou até mostrar aqui por quê. 80 gramas, quem é 0,5? É 1 sobre 2. Regra, né? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 160 gramas por litro. Essa dava para a gente fazer direto. Por quê? Eu joguei 80 gramas em 50 ml. Se eu quero saber quanto que eu vou ter em 1 litro, é só, se em 500 eu tenho 80, é uma regrinha de 3. Ó. Eu tenho 80 gramas em 500 ml. Qual é a massa se eu tiver 1000 ml? Você pode simplificar, ó, 500 e 1000, 1000 é o dobro de 500, então sobra 2 aqui embaixo e 1 aqui em cima. Então, ó, x é igual a 160. Então, você tem as duas possibilidades para fazer, certo? Próxima questão. Vamos calcular agora a massa molar aqui do NaOH. Massa molar a gente viu lá no primeiro trimestre. A massa molar de uma substância é você pegar e calcular a massa dela toda. Para isso, a gente faz o seguinte. Eu tenho um Na que pesa 23, mais um oxigênio que pesa 16, mais um hidrogênio que pesa 1. Quando você somar isso tudo, vai dar 40 gramas por mol. Essa é a nossa massa molar. Qual é a concentração molar ou molaridade? Temos que lembrar da formulazinha. Falei com vocês que tem a fórmula, número de mols dividido pelo volume, ou massa dividido pela massa molar vezes o volume. Se você reparar no nosso problema,
O problema deu para gente a massa, você calculou a massa molar e nós temos o volume. Então a gente pode pegar e substituir aqui, ó, molaridade. A massa que o problema deu é 80, a massa molar é 40 e o volume é 0,5. 80 dá para você simplificar com 40, fica 2 aqui em cima e 1 aqui embaixo, que ficaria a molaridade é igual a 2 dividido por 0,5. Acabamos de mostrar que dividir por 0,5 é multiplicar por 2, ou seja, 4 mols por litro. Isso aqui é se você quiser fazer por regra de 3. Ah, professor, não quero regra de 3, então vamos por... Desculpa, não quero por fórmula, eu quero por regra de 3. Então vamos para a regra de 3. 1 mol de NaOH pesa 40 gramas, que você calculou na letra C. Quantos mols se eu tiver 80 gramas? 40 dá para simplificar com 80. Então você vai achar que X é igual a 2 mols de NaOH. Só que não acaba aqui, por quê? Esses 2 mols de NaOH estão em 500 ml. Quantos mols se eu tiver 1 litro? Simplifica 500 com 1000, vai ficar 1 em cima e 2 aqui embaixo, que vai dar a mesma coisa, 4 mols de NaOH. Pronto? Anota aí, esses cálculos têm que estar lá no seu caderno para mostrar que você copiou direitinho. E vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, essa aqui é bem parecida com a anterior, né? Imagine que você tem uma solução de cloreto de magnésio de concentração comum, só que essa daqui eu já falei para você o valor da concentração comum, que é 8 gramas por litro. E falei que a solução tem um volume de 250 ml. Então eu te dei a concentração comum e o volume. Letra A. Qual é a massa de soluto na nossa solução? Como que eu vou fazer isso? Pessoal, olha aqui, ó, regrinha de 3. Duas formas, né? Lembra? Concentração é a massa dividido pelo volume. Esse problema me deu a concentração e me deu o volume. Esse volume aqui, ó, dividido por 1000 é igual a 0,25 litros. Então, ó, qual é a massa? Ó, concentração. A concentração é 8. A massa eu quero descobrir e o volume é 0,25. A massa, 8 vezes 0,25, que vai dar 2 gramas. Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, porque 0,25 é 1 sobre 4. Então, vai dar 2 gramas. Professor, eu quero fazer por regra de 3, então vamos lá. Ó. Eu tenho 8 gramas em 1 litro. 1 litro são 1000 ml. Qual é a massa se eu tiver 250 ml? Corta aqui, ó, 1000 dá para cortar com 250. Aqui fica 1, aqui fica 4. Então vai dar X, vai dar 8 dividido por 4. X é igual a 2 gramas. Então, ó, as duas formas de resolver estão aí. Você vê qual é a que te dá mais segurança para você fazer na hora da prova. Letra B. Qual é a massa molar? Já te dei a massa de cada um. Para achar a massa molar,
basta calcular. Ó. Eu tenho um magnésio, que pesa 24, mais 2 cloros, que pesam 35,5. Isso aqui vai dar 24 mais 35,5, 71. Dá 95 gramas por mol. Letra C. Qual é a concentração molar ou molaridade? Só jogar na fórmula. A molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. A molaridade eu quero descobrir. A massa que eu tenho é 2. A minha molaridade, a massa molar, é 95 vezes o volume, que é 0,25. Aí, pessoal, vamos fazer essa continha aqui agora. 2, repete o 2 aqui em cima. 95 vezes 0,25 vai dar 23,75. Como a gente está fazendo sem calculadora, vamos tentar facilitar. 23,75 a gente pode arredondar. Ficaria o 23,75, vamos escrever 24. Aqui, ó, 24 com 2 dá para cortar, ficando 1 aqui em cima e 12 aqui embaixo. Então, você teria aqui a sua concentração. Vai dar 1 dividido por 12. Se você vier aqui para fazer 1 dividido por 12, 1 não divide por 12, 0. Põe um 0 aqui. 10 não divide por 12, põe outro 0. 100. 100 dividido por 12 dá 8. Ó. 8 vezes 2, 6. Vai 1, dá 96. Então, 8 vezes 12, 96. Para 100 falta 4. Você pode pegar e colocar outro aqui, outro 0. 40 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 12, 36. Para 40 falta 4. E assim por diante. Então dá para você fazer uma continha aproximada e falar que a sua concentração é igual a aproximadamente 0,083 mol por litro. Pessoal, essa daqui eu não vou fazer por regra de 3, mas é o mesmo procedimento da anterior. Você vai fazer 95 gramas está para 1 mol, 2 gramas está para X. Então, você vai pegar e achar a concentração, o número de mols. Depois você faz. Esse número de mols está para 250 ml, quanto está para 1000. E resolve facinho ali. Próxima questão. Essa aqui, a curva de solubilidade do KNO3 em função da temperatura é dada a seguir. Então, a primeira coisa, esta linha aqui que representa a solubilidade. Então, se eu tiver a 20 graus Celsius, eu vou jogar 40 gramas do sal em 100 gramas de água. O que vai acontecer? Então, você vai vir aqui na temperatura de 20 graus. Essa é a nossa marca, 20 graus. E veja quanto que dissolve. Está aqui o ponto. Esse ponto aqui, que dissolve, se você vier aqui, vai dar um valor, vamos aproximar, vou chutar aqui, um valor de 35. Vamos supor que dá 35, tá? Se você colocar 37, 38, 32, 30, não importa o valor. Sendo menor que 40, você vai entender o que vai acontecer. Esse aqui é a solubilidade. A solubilidade aqui do nosso sal. Eu estou jogando 50 gramas. O que vai acontecer? 35 gramas dissolve. 15 gramas vai ser o nosso corpo de fundo. Corpo de fundo é aquilo que está lá no fundo do recipiente. Então, você vai ter uma coisa mais ou menos assim. Você tem um recipiente,
vai ter um líquido e vai ter algo aqui no fundo. Isso daqui é um sistema heterogêneo, porque ele apresenta duas fases. Tem a solução e tem aqui um corpo no fundo. Então, resposta, letra B. Certo? Próxima questão, que também vai mexer com solubilidade e gráfico. Essa questão, ó, a linha é a nossa solubilidade. Quem estiver em cima da linha é uma solução saturada, porque está em cima da solubilidade, está no limite. Quem estiver abaixo da linha é uma solução insaturada, porque eu não cheguei no limite ainda. A gente fez isso lá na segunda questão. E quem estiver acima da linha é uma solução saturada com corpo de fundo. Ou seja, eu joguei mais do que podia dissolver. Aí a questão vem, ó, a partir da análise do gráfico, é correto afirmar que os dois sistemas em que há precipitado, o que seria o precipitado? É o nosso corpo de fundo. Quais são as soluções que vai ter o nosso corpo de fundo? As soluções que estão acima da linha. Quem são as soluções acima da linha? 1 e 3. Certo? Próxima questão. Bom, pessoal, agora ó, na questão 45, nós vamos fazer o seguinte. Vamos avaliar este gráfico aqui de curva de solubilidade de vários sais misturados. Temos aqui 5 sais diferentes. Vou fazer algumas afirmações e vamos avaliar a veracidade dessas afirmações. Primeiro aqui, ó, a dissolução do nitrato de sódio, que é o NaNO3, essa linha aqui, ó, é um processo endotérmico. O processo endotérmico, endo quer dizer que absorve calor. Comentei com vocês. Endotérmico ganha calor. Exotérmico libera calor. Como que você vai observar isso? O processo endotérmico, quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Então, é um gráfico crescente. Então, repara aqui, ó, o NaNO3, o gráfico está crescendo. Quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Olha esse gráfico aqui agora, ó. Esse gráfico aqui, quando aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. Para o sulfato de sério, esse processo é exotérmico. Então, toda vez que o gráfico estiver subindo, endotérmico, tá? Então, a primeira alternativa está correta. Na segunda aqui, ó, na temperatura de 40 graus Celsius, então vem aqui e já marca a temperatura de 40 graus Celsius. Marcar aqui, ó, 40 graus Celsius. É possível solubilizar iguais quantidades de massa de KNO3 e KCl. Então, vem aqui e marca, ó, KCl está aqui nesse ponto e o KNO3 está aqui, ó, nesse ponto. Ou seja, o KCl dá para você solubilizar em torno de 40 gramas. E o KNO3 dá para você solubilizar 60 gramas nessa temperatura. Aqui está falando que eles davam para solubilizar a mesma massa. 40 e 60 são massas diferentes. Então, essa alternativa 2 está errada. Agora, vamos aqui, ó, para a nossa próxima afirmação. Ó. Para preparar uma solução saturada,
de cloreto de potássio, KCl, em 500 ml a 70 graus Celsius. Então agora a gente vai marcar aqui os 70, ó. 70 graus Celsius. E eu vou olhar o KCl. O KCl é essa substância aqui, ó, que está batendo aqui, ó, no 50. Então, ó, o que isso quer dizer? Que eu consigo dissolver 50 gramas de KCl em 100 ml. A questão quer saber se eu tiver 500 ml, quanto que eu conseguiria dissolver? A questão diz que é 250, a gente tem que conferir. Quando você multiplicar aqui cruzado, ó, o 100 dá para você cortar com 500. Então vai dar x é igual a 50 vezes 5, que vai dar 250 gramas. Então, se você tiver 500 ml dessa solução, você realmente vai ter 250 gramas de KCl. Então, a alternativa correta, tá? E por último, uma solução saturada de nitrato de potássio, KNO3, faltou colocar aí na folhinha de vocês a massa molar, que é 101 gramas, tá? A 50 graus Celsius. Então agora a gente vai pegar a temperatura de 50 graus Celsius. A 50 graus Celsius, o KNO3. O KNO3, arredondando aqui, vai dar 80 gramas. Então a questão está falando que se você tiver aqui, ó, que vai dar 80 gramas, isso aqui, se você jogasse para mol por litro, seria o equivalente a 8 mols por litro, arredondando, tá? Então, como que a gente faz? Eu vou jogar aqui na fórmula, ó. Molaridade é igual. Eu tenho qual massa? Né? Aqui, eu tenho, é esse aqui o verdinho, 80 gramas em 100 gramas. Mas eu quero em litros, então eu vou ter 80 gramas. Deixa eu só fazer uma continha aqui, ó. O que a gente percebeu? Que nós temos 80 gramas do KNO3 em 100 ml. Qual é a massa se eu tiver 1 litro, que é 1000 ml? Que é só multiplicar por 10, né? Você simplifica aqui, ó, 100 com 1000, dá 1 em cima, 10 aqui embaixo, que vai dar 800 gramas. Jogando aqui na fórmula, ó, molaridade é igual a 800 dividido pela massa molar, que é 101. O volume é 1 litro. Então, ó, vamos aproximar. Em vez de dividir por 101, vamos dividir por 100. Então, ó, como se fosse aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no canto, ó. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 8 mols por litro. A gente fez uma conta aproximada, tá? Que a questão mesmo falava. Então, essa quarta afirmativa também está correta. Então, gabarito, letra B, 1, 3 e 4. Certinho? Próxima questão. Bom, pessoal, agora olha essa questão aqui, ó. Calcule a concentração em mol por litro, ou molaridade, né, que é a mesma coisa, da concentração molar, de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água suficiente para 1 litro de solução. Ou seja, você tinha um recipiente, volume 1 litro. Aí você vai vir aqui, ó, e você vai jogar 18 gramas de glicose, que é o nosso açúcar, que é o C6H12O6. Quero saber qual é a concentração molar.
Basta lembrar da fórmula. Vai estar na prova a sua fórmula. Massa dividido pela massa molar vezes volume. Esta é a fórmula. Você tem a massa que foi jogada, você tem o volume, falta a massa molar. Mas a massa molar a gente pode calcular. Vou fazer mais aqui no canto. A massa molar é dada pela massa de cada elemento que está ali. Eu já dei para vocês quanto que pesa cada elemento. Basta calcular. Ó. Eu tenho 6 carbonos que pesam 12, mais 12 hidrogênios que pesam 1, mais 6 oxigênios que pesam 16. Quando você fizer essa continha, vai dar 180 gramas por mol. Ou seja, substituindo aqui na fórmula, ó, 18, que é a massa que foi dada, 180, que é a massa molar, e o volume já está em litro, que é 1. 18 dá para cortar com 180, dá 1 aqui em cima e 10 aqui embaixo. Ou seja, qual é a molaridade? É 1 dividido por 10, que vai dar 0,1 mol por litro. Dá para fazer por regra de 3, é só você ver as questões anteriores. 2 regrinhas de 3 você resolve essa questão, tá bom? Próxima questão. Olha essa questão aqui agora. Questão excelente. Questão que trabalha diluição. Então, ó, em um laboratório de pesquisas, um químico precisa realizar uma série de testes com uma solução de ácido sulfúrico. Ele dispõe de uma solução original de concentração 0,8. Então, ó, a concentração inicial que ele tem é 0,8 mol por litro. E precisa diluir para obter uma nova solução de concentração 0,2. Então ele tinha uma concentração 0,8 e no final ele quer uma mais fraca, que é 0,2 mols por litro. O volume da solução original que ele possui é 2 litros. Então o volume inicial, 2 litros. Qual é o volume total da solução diluída que o químico irá obter ao final desse processo? Ou seja, ele quer o volume final. Para resolver isso aqui, basta a gente aplicar a fórmula. MIVI é igual a MFVF. Você já tem todos os dados, ó, 0,8 vezes 2 vai ser igual a MF vezes 2. Opa, contrário aqui, tá? A consideração final é 0,2 vezes o volume final. Isso aqui, ó, 0,8 vezes 2 vai dar 1,6. Esse 0,2 está multiplicando, passa dividindo. Esse aqui, ó, 1,6 dividido por 0,2 vai dar 8. 8 litros. Então, resposta, gabarito, letra A. O volume total da solução diluída é de 8 litros, que é o volume final. Então, daqui para cá, o que o químico fez? Ele jogou 6 litros de água. Aí ela foi e caiu à força, tá bom? Próxima questão. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa última questão. O assunto aqui é mistura de soluções. Mistura de soluções é esta formulazinha aqui que eu falei com vocês, ó, M1V1 mais M2V2. Como são duas soluções, é igual a MFVF, tá?
O problema vai dar quase todos os valores para a gente. Então, é leitura e interpretação de texto. Ó, vamos ver, ó, M1, V1, M2, V2, MF, VF. Em uma aula experimental de química, um grupo de alunos recebe 2 soluções de ácido sulfúrico para combinar. A primeira solução tem volume de 200 ml, então a solução 1, 200 ml. E concentração 1,5 mol por litro. Já a solução 2, ó, enquanto a segunda solução tem 300 ml e concentração 0,5. Depois que os alunos misturam as soluções, qual será a concentração? Então, ó, ele quer saber o MF. Então, vamos substituir. Ó. M1 é 1,5 vezes o volume, que é 200. Mais M2, que é 0,5, vezes o volume, que é 300. MF eu quero descobrir. E VF, lembrem-se, quem é o nosso VF? O VF é a soma das soluções. Ou seja, se eu tinha 200, misturei com 300, agora eu tenho 500. Então, o VF aqui é 500. 1,5 vezes 200 vai dar... Então, ó, 1,5 vezes 200, essa continha aqui vai dar 300. Mais 0,5 vezes 300, essa continha vai dar 150. Isso aqui é igual a MF vezes 500. Isso aqui vai dar, ó, MF vai ser igual a 300 mais 150, que é 450. Esse 500 que estava multiplicando, ele passa dividindo. Você pode cortar 0 com 0. Vai ficar aqui, ó, 45 dividido por 50. Posso pegar isso aqui e dividir por 5 em cima e embaixo. Quando você fizer isso, 45 dividido por 5 é 9. 50 dividido por 5 é 10. 9 dividido por 10 é 0,9. Então, resposta, letra D, 0,9. Questão de puramente aplicação de fórmula e atenção na continha matemática, ok? Bom, pessoal, você que chegou até aqui, meu muito obrigado mais uma vez por estar assistindo o vídeo. Qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários ou manda contato por e-mail, Instagram. Não fique com dúvida. Lembrando, todas essas questões podem estar na sua prova. Na verdade, dei até a dica durante as questões aqui, quais são as questões que vão na prova. Se você tiver tido atenção, reparar algum detalhe diferente, você vai ver já todas as questões da prova, ok? Então, bons estudos, façam com cuidado a atividade, porque essa lista vai te ajudar bastante na hora da prova, ok? E qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente, tá bom? Bons estudos e boa prova!